A gente vê uma mudança constante. E é igual você falou, hoje o homem ele tá curioso, porque ele quer. Ele viu que ele pode, né? Que é sim coisa de homem, não há necessidade, isso não diminui ou define questão de sexualidade de ninguém. Contar um segredinho aqui pra vocês. Que os homens estão mais vaidosos, todo mundo sabe. Mas que os homens agora estão retirando até verruguinhas, isso mostra que esse mercado tá gigante. Eu, por exemplo, esses dias estive no consultório da doutora e fiz um procedimento estético que eu gostei e foi muito bom. Gostei tanto que eu convidei a doutora para bater um papo comigo aqui sobre esse mercado de estética. O que que dá para fazer? Por que que os homens estão procurando? Então hoje a gente vai aprender tudo sobre o mercado de estéticas com a doutora Samira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é muito bom, porque assim, é um tabu. Como eu tenho, esse ano faz 21 anos de estética, então eu migrei vários tabus. Eu iniciei quando a estética era tabu até para mulher, né? Então era fútil, futilidade. E aí passou a mulher empenhando no mercado de trabalho, passou de futilidade, que era a dondoca, ou era quem não tinha o que fazer, ou era a mulher troféu que fazia. E hoje todas as mulheres fazem, principalmente a mulher que está no mercado de trabalho. E agora é outro tabu que já está deixando de ser tabu, o homem, né? O homem está aí cada dia mais, com menos vergonha, com menos receio, também querendo se cuidar. Eu acredito muito não só na expansão, mas também na questão do mercado, o visual, rede social. É a grande up e a grande virada da estética. Eu acho que o boom. Porque a estética, eu até gosto de contar, às vezes as pessoas não sabem. Até nos anos de pandemia, que foi recessão em quase todos os mercados, a estética cresceu. E a estética hoje ela movimenta bilhões de dólares. É um mercado que várias indústrias, pesquisadores estão investindo muito e eu acredito que vai começar a chegar a casa de trilhão. Porque é muito olho, muita tecnologia, muita inovação, e aí vem os homens, né? A cerejinha do bolo que faltava, porque aí a gente consegue deixar mais grandioso o que estava, porque é a necessidade hoje de se sentir bem, dessa busca, porque a gente tem na mão hoje uma filmadora, uma, né, uma filmadora, Um celular. tudo, então tem tudo, né? E você tem a rede social ali que você quer estar bem. E o homem não quer ficar para trás. É interessante esse dado. Não, a parte mais interessante que antes, eu sempre fui muito vaidoso. Para você ter ideia, quando a galera nem pensava em ir ao salão uma vez por semana, tô falando há 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, eu já ia à barbearia toda semana. Hoje não, hoje isso é moda. Então, quando eu falava alguns procedimentos que eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer sobrancelha, muitos amigos olhavam e falavam, ah, mas isso é coisa de homem fazer sobrancelha. Hoje já mudou. Quando eu fiz o procedimento com você, todos chegaram e falaram assim, nossa, onde que você fez? Foi rápido? Dói? Como que é feito o procedimento? Você percebe que a pergunta já Mudou. mudou. Ela já não veio com uma crítica. Ela já olhou e falou assim, nossa, mas ficou muito bom, ficou muito legal. Eu quero fazer Já vem a também. curiosidade, né? Já veio a curiosidade. Então, você já quebrou aquele preconceito que vinha em primeiro lugar, né? Isso Sim. já mudou, né? Sim, a estética, o bom disso, desse mercado, é que ele é muito rápido, muito mutável, e a gente vê uma mudança constante. E é igual você falou, hoje o homem ele tá curioso, porque ele quer. Ele viu que ele pode, né? Que é sim coisa de homem, não há necessidade, isso não diminui ou define questão de sexualidade de ninguém. Isso é bem-estar, define a pessoa, dela sentir bem, dela olhar e gostar do que ela está vendo no espelho, numa filmagem. A sexualidade dela é outra coisa. Então nós estamos evoluindo muito, tirando da estética o peso de uma sexualidade e trazendo assim uma transformação de autoestima, de autoconhecimento, até eu posso dizer, eu gosto de falar de amor próprio. Então essa busca ela é tanto do homem quanto da mulher. Mas antes da gente começar esse bate-papo sobre estética, teve uma coisa interessante que você colocou aqui no briefing que você me mandou, que é uma parte que eu gosto de
conversar aqui no podcast para minha audiência, que são empreendedores, foi a fase que você teve um negócio que quebrou. Antes de construir tudo isso aqui, você teve um momento lá atrás que você imaginava que o caminho certo era por ali, e de repente, pelo que você me contou aqui no resuminho, você acabou vendo que não era por ali, numa perda, num momento triste. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Eu gosto muito de falar, às vezes as pessoas não entendem a minha paixão, minha dedicação, porque são 20 anos de estética e eu não conheço ninguém que tenha uma carreira de 20 anos sem nenhuma queixa civil criminal. Até hoje. Amanhã, não sei, porque eu sou ser humano passível de É erro. raridade mesmo. 21 anos, né? Então, assim, eu acho muito importante já construir isso já é fato, né? Então, o que que acontece? Porque eu sempre procurei muito o ser humano. Porque diferente de muitos que vêm para o mercado da estética, né? Tem muitas pessoas que vêm buscando dinheiro, fama, glamour, ou querendo aquele story que eu posto, ou outra doutora posta. Não, eu vim totalmente num processo de cura. Quando eu fali, porque assim, eu tinha uma indústria de semijoia. Eu já estava exportando para a Alemanha, né? Nossa. Quem Mas já era tava minha, grande, hein? quem era minha intermediadora era a Márcia Hall, filha do dono da Casa do Pica-Pau. Então, e veio aquela crise imensa mundial de 2006. Eu falei nela. Eu, muito jovem, não vi a crise e continuei, né? Então, falei com estoque, falei assim, você nem acredita, é muito forte. E aí, como eu estava saturada, eu sempre estudei muito jovem, então já tinha formado em contabilidade, minha primeira formação é contabilidade. Eu falei, eu vou montar algo que entra dinheiro toda hora, porque eu sou da época que eu tinha um pacote de cheque devolvido de revendedoras, entendeu? E eu queria algo que entrasse dinheiro toda hora. Então eu montei. Sempre eu fui muito Não vaidosa fala que a gente é e da época do tudo. cheque, não, que senão Eu condena a nossa sou. idade. Não, mas aí eu vendo o Botox bioestimulador, o rostinho lisinho. É isso aí, gente. Ó. Então assim, você quer. Ela já tem a solução. Se você não Tem. tá se sentindo jovem, ela tem a Isso. solução. Porque assim, a data que você nasceu, você não muda. É, Mas aqui o perfil a gente melhora. Então é sobre isso. Então não adianta você mudar ou mentir a idade. é. Vamos assumir e assumir de uma forma de você se sentir bem. A estética tá para isso e por isso que me encanta tanto. E aí eu fali a indústria e com o restinho de força que tinha, eu montei um salão com salas de estética. Na época, por isso que eu falo que era tabu. Eu vou te falar uma coisa, não sobrou amizades e eu tinha muita amizade. Nem pra encher uma mão. Todo mundo virou as costas e ninguém entendia. E eu era uma menina muito nova, jovem e tudo. E aí o pessoal falava assim, por que que eu tava lá? E eu comecei na estética como masoterapeuta, eu não fui como biomédica. E aí ninguém entendia que eu já era formada, pós-graduada em marketing, tive uma indústria, por que que eu estava lá fazendo massagem nos outros? Só que a estética ela é encantadora quando você se doa. E eu entendi que quanto mais eu me doava, o toque em outras pessoas estava me curando também. De uma dor imensa, porque assim, quem já passou por um processo de falência não tem a noção. Quem nunca passou é assim, desesperador. Muitos, e eu, inclusive eu, a gente chega a pensar em tirar a vida, porque assim, parece que é um buraco e você não vai sair dele. Mas, graças a Deus, a gente aprende, se refaz. E aí era minha pausa. Então, eu me curei através de tocar e curar outras pessoas. Por isso que hoje a estética, para mim, é tão séria. É tão séria em questão da entrega, do resultado. Eu faço o que eu tenho certeza. Eu não trabalho em cima de achismo. Então é muito importante. E aí eu fui, como eu sempre gostei muito de estudar, eu fui me especializando, me formei em esteticista, depois eu fui dermatofuncional na parte de físio, né? E aí eu depois fui pesquisar porque eu queria uma graduação na área que eu já atuava e que eu estava apaixonada. E eu lembro muito engraçado que quando eu fazia contabilidade, eu vi o pessoal novinha e tal. Ah, eu sou apaixonada por isso. Eu olhava e falei, gente, a gente apaixona por homem, né? Por outro. Mas apaixonar por curso. E aí eu dei a cara a Não tapa. tinha achado nada que você gostava ainda. Não, eu achava que o povo era meio tal, porque assim, não, você não apaixona por curso. E aí eu vou e apanho, né? De uma grande verdade que eu sou apaixonada por estética, eu sou apaixonada
pela área que eu faço. E aí, diferente de todos, eu fiz a biomedicina toda voltada para a estética. Então eu tinha muita prática já e eu fazia perguntas para os meus professores. Um deles foi meu primeiro contratante como professora de pós-graduação, Jeff Chandler, que eu fui já, coordenei a pós-graduação dele. Então eu saí da graduação, ele já me fez o convite, porque ele falou que também eu quebrei o tabu. Porque na época, você não dava certo, você ia para estética, quando eu comecei a fazer biomedicina. E eu era CDF, eu era boa aluna. E ele fala assim, cara, você é inteligente, por que você não vai para perfusão, que é uma parte de cirurgia? Por que você não vai para genética? Não, eu gosto de estética. E aí ele falou assim que eu também quebrei o tabu e foi onde que ele abriu, ele tem até hoje, pós-graduação de perfusão extracorpórea, que é uma parte da cirurgia cardíaca, e ele abriu estética e me chamou para dar aula, e ele falou que foi uma das pessoas que quebrou esse tabu foi eu. E assim, e foi muito interessante fazer essa graduação, porque vários professores falaram assim, eu sabia a prática, só que eu queria também a teoria, entender. E aí a gente descobriu muitas coisas juntos. Eles falam assim, não, nós não temos a resposta. Então, eu fui buscar, então eu estudei muito. Então eu gosto muito sobre leitura e tudo. Então sempre busquei, e minha mãe sempre desde pequenininha falava que eu era Maria por quê? Então se você me falar algo, eu quero saber o porquê. Se você não me der, eu vou atrás. Então, quando eu vou para o resultado, que eu vou para a estética, eu vou entender o porquê. E a grande mágica do ser humano não é só a estética, mas toda a área da saúde, é porque cada pessoa tem o seu porquê. E aí, a prostituição da estética, que é uma coisa que eu luto, porque as pessoas não buscam o porquê. Pega todo mundo numa sacola, numa feira, numa bacia, e aí o procedimento, tipo um procedimento por R$ 10. Não, tem que olhar anatomia, tem que olhar tudo. Fisiologia é a base de uma estética. Por que que acontece tanta intercorrência? Por que que acontece tanto problema? Dois Você fatores. falou um ponto que eu ia já te perguntar, que é uma curiosidade minha e que a maioria dos homens, Hum. principalmente dos homens, que é mulher, eu vou te falar uma coisa. É um ser que tem que ser estudado, que é muito corajosa, mulher. Mulher faz cirurgia em cima de cirurgia e tal. Homem não, homem é medroso. É, eu queria te fazer uma pergunta baseada no que você estava dizendo. O que que a gente tem que avaliar num profissional estético para fazer qualquer procedimento, somente os procedimentos básicos que os homens estão acostumados a fazer? Como que você avalia uma profissional de estética se ela é boa ou não? Porque nome, a gente já viu várias pessoas que tinham um nome aí, que nome você constrói, né? E às vezes você vai lá pelo nome e você se decepciona. Como você gosta de estudar e conseguiu várias respostas que nem os professores tinham, talvez você tenha essa resposta básica aí para ajudar a nossa audiência quando for buscar um profissional para fazer algum procedimento estético. Primeira coisa que o brasileiro tem que aprender, que eu falo que é nosso cultural. Não existe mágica, nada, tudo é um processo, então não tem como. Se alguém te prometer muitas coisas, duvide, porque eu dependo do fator você, humano, seu organismo, metabolização, né? Eu até brinco quando o paciente quer uma mágica, falo, olha, pode ter certeza, quando Jesus abriu o curso lá de aprender a fazer milagre, eu tenho certeza que eu sou a primeira da fila. Mas ele ainda não abriu o curso, então eu ainda não sei. Então, sim, são processos. Quando a pessoa te explica o processo, primeiro hoje, a grande verdade é essa: olhar a formação. Que você pode ver que a maioria dos escândalos a pessoa nem formada na área da saúde era. Então, o básico que não deveria ser, mas é se certificar que a pessoa é realmente aquilo que ela está dizendo. E isso é documentado e é obrigado a te fornecer. Né? E vem a fator questão ética e tudo. E depois preço também, porque os produtos bons não tem como, não faz mágica, tá? A indústria farmacêutica está aí bilionária, não é à toa. Não é o profissional que está ficando bilionário, não, gente. É a indústria, porque industrializar esse tanto de produto que a gente está consumindo dá rios São e caros rios de também, né? dinheiro. Isso, e aí algo que é caro, como que consegue barato? A matemática não fecha. O brasileiro, com o jeitinho brasileiro, ele acha que a matemática faz curva, não faz. Nem sempre 2 e 2 dá 1, não. Dá 3, não. 2 e 2 dá 4.
E aí eu acho que é essa parte que o próprio também paciente cliente, né, ele peca um pouquinho, porque e a gente também fortalecer na parte de investigar, né, porque teve vários casos também que o próprio paciente sabe que não está tão certo, mas ele aceita porque está tão barato. Ele arrisca por É conta só do que a preço. pessoa não entende que tá arriscando a pele. Uma cicatriz nunca vai ser o mesmo tecido. E a vida você só tem uma. Ela é inegociável. É isso que as pessoas têm que aprender. A vida, ela é inegociável. Mas antes que você continue, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja simples nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. E o nosso último parceiro, que está aqui com a gente há um bom tempo, é a Pitangui Tintas. Se tem uma coisa que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. E é exatamente isso que a Pitangui Tintas oferece: uma linha completa de produtos de alta qualidade, com cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Na Pitangui Tintas, o compromisso vai além da cor. Trabalhamos todos os dias para oferecer excelência, confiança e entregas rápidas, porque acreditamos que cada projeto merece o melhor resultado. Na hora de renovar sua casa, sua empresa ou qualquer espaço, lembre-se: Pitangui Tintas, cor e qualidade que transforma o seu mundo. E a Pitangui Tintas sempre manda um brindezinho para os nossos convidados. Você tomou muito café igual eu? Eu sou cafezeiro. Então você agora tem uma canequinha da Pitangui para você tomar um cafezinho lá no seu consultório. Deixa eu ver. Olha que linda. Adorei. Maravilhosa. Já agradece o pessoal lá da Pitangui Tintas para Quando mim. você precisar de tinta, você já sabe que o lugar certo é Pitangui. Bom, a gente estava falando de questões que você tem que avaliar quando for buscar um profissional de estética. E é um mercado que está crescendo muito, né? Tem algum conselho, algum órgão regulatório disso aí? Como que tá essa questão? Na verdade, tem vários órgãos regulamentadores, né? Aham. Na área da saúde, primeiro, nós temos uma dependência e uma relação com o nosso conselho, então, da formação. Então, biomédico, CRBM, farmacêutico, o odonto tem um CRO, então cada um nós dependemos e temos que respeitar a legislação de cada conselho que é regulamentado. Então, primeiro, antes de eu atuar, eu tenho que ir lá no conselho, provar todo e ver também a determinação de cada conselho, como e o que que eu preciso para atuar. E além de ver tudo isso e provar que eu sou apta no conselho, eu pago também para poder ter o direito de usar aquilo ali. Primeira taxa, né? E a gente tem várias taxas porque acaba que é necessário para a segurança do paciente. Depois eu vou abrir uma empresa, eu preciso ter um CNPJ, é obrigatório regulamentar, então não posso ser assim CPF só se eu for trabalhar para outra pessoa, né? Que aí ele tem um CNPJ. Dentro desse CNPJ eu tenho que ter uma regulamentação. Tem que ter um RT,
alguém que responde, um responsável técnico por aquele local, né? Porque, vamos supor, eu sou o responsável técnico da minha empresa, da minha clínica. Qualquer coisa que aconteça ali, eu tenho que ter o respaldo e eu tenho que dar todo o acompanhamento para a pessoa, para o paciente. Mesmo que seja um colaborador meu que tenha realizado e não tenha sido eu. Então, eu tenho também A uma responsabilidade é sua. total participação. E outro é a vigilância sanitária, porque a gente paga ali e paga também não só para atuar, paga por tudo. E esse ano mudou totalmente, por causa de vários erros. Hoje as clínicas vão ter uma tarifação, então vai mudar o preço, tá? Os procedimentos, a tendência é aumentar, por devido de vários erros de pessoas que não são idôneas. Hoje é obrigatório a minha clínica ser ambiente ambulatorial hospitalar. Ou seja, o imposto dobrou. O que era 6 para um simples vai virar de 12 a 15%. Mas acaba que é melhor pagar o imposto do que o paciente morrer, né? Pagar com a vida com pessoas que estão brincando. E a vigilância foi, o rapaz foi lá, né? O fiscal e falou, regulamentou e tudo certinho. A gente vai fazer todas as alterações esse ano. Já a gente tem um prazo até março para mudar, né? Mudar o KENAI, tudo certinho, porque eles vão fortalecer muito por causa dessa prostituição do mercado. Então, está sendo regulamentado, está, e é o que a gente pede para que o paciente também vigie, e ele entenda, ele conscientize que é a vida dele, é sério, né? Então, é muito importante, nós temos toda essa regulamentação, tem vários locais que, igual eu, que sou uma pessoa que quero trabalhar em prol também à sociedade, que eu respondo, né, civil juridicamente, e aí uma pessoa leiga assim, não tem um curso, não tem nada, abre uma porta, fecha, mutila pessoas, e aí? Então, e aí é um caso que eu quero deixar uma pergunta, e qual que é a minha participação? Porque também não foi na casa de ninguém pegar no laço, né, não sequestrou ninguém para ir lá fazer o procedimento. As As pessoas pessoas também pagaram para ser pagaram para mutiladas. ser mutiladas. Então, Exatamente e isso. aí, às vezes reclamam do meu valor. Mas e aí? Exatamente isso. O brasileiro não gosta de pagar e dar valor em serviço prestado. O brasileiro gosta muito de. Tá na nossa cultura, né? De tudo que eu De puder graça levar aplica aqui? vantagem, tudo que eu puder levar vantagem, eu vou arriscar. Isso. Eu vou ver se dá certo. E aí depois eu me coloco como vítima, né? O brasileiro é mestre em fazer isso. Mas vamos voltar novamente pro Vamos meu lá. ambiente aqui, pro mundo masculino. Quais foram os principais procedimentos que você faz para os homens hoje? Vamos abrir esse mercado seu para os homens, né? Qual? Ali o Robert, depois nós vamos dar uma recauchutada no Robert lá. Tá precisando, você acha? Não? Ah, tá. 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 Tudo que dá pra melhorar. A mulher dele que vai Perguntar. gostar, que você sabe que ela que faz as É. edições do vídeo, ela que vai Aí, gostar. ó. Não, meu marido Pronto. tá precisando mesmo. E ela quer vir junto também, não É, duvida também não. trazer ela junto, Robert. É. Olha, o homem busca primeiramente muito Botox. Botox, ele é um mercado tão bom que eu falo muito isso até em cursos e tudo. Ele é um procedimento que eu não preciso vender, ele se vende por si só. A indústria joga pesado mesmo, que todo mundo sabe o que que é Botox. Todo mundo gera esse desejo de Botox. Os outros procedimentos eu tenho que explicar, orientar, amparar e tudo. Mas Botox a pessoa já chega lá falando, eu quero Botox. Então, Botox, a paciente Principalmente já vem homem. A decidido. primeira coisa que ele sabe é Botox. É, E agora vai saber de verruguinha, que eu tô fazendo só propaganda. isso mesmo. E aí tem outros procedimentos, tem pacientes que têm acne, né, que teve bastante na questão que incomoda na adolescência, tem cicatrizes de acne. Homem principal é isso. E aí também, hoje a gente tem muito fator de gordurinha localizada, ou eu ajudo também em questão de músculo, né? Deixa eu te perguntar uma curiosidade, que eu tenho vontade de fazer esse procedimento, mas tenho um medo Hum. daquele cara da banda do LS Jack. Lembra aquele cara que fez um procedimento há muitos anos atrás Qual? para tirar uma gordurinha localizada Uhum. e ficou tetraplégico, deu um problema lá, não sei o que foi. Quais são os riscos para fazer esse tipo de procedimento? Uma gordurinha
pequena nessa região que incomoda? Comigo, praticamente zero. Não vou falar zero porque todo procedimento ele tem um risco, Você né? lembra desse case, desse Não, artista, não? não. Eu não sei se foi uma Mas contraindicação, algo geralmente do tipo, que ele não podia fazer. Sei. Oi? Foi lipo, né? Foi lipo. é porque assim, e hoje assim, a gente melhorou bastante, já tá difundindo bastante lipo de consultório. Eu ainda não sou das adeptas, não sou a que levanta a bandeira e concordo, mas da mesma forma que a lipo, né, ela evoluiu muito, muitas pessoas sofreram, ficaram, não teve um pós, não, hoje já tem outra evolução. O que que Hoje mudou daquela época pra cá? os médicos aprenderam a fazer lipo. Aquela época tava começando, Quando eu tá? iniciei há 20 anos atrás, eu posso falar, eu peguei tudo que você já pensar de pós-cirúrgico. Eu fiz muito pós-cirúrgico. E é a grande realidade, os médicos sabem. A gente estava, eles, né? E até eu também com pós-cirúrgico, aprendendo, era tudo muito novo. Tudo que é muito novo tem um risco alto. Hoje não, hoje evoluiu, tecnologia, segurança, total, entendeu? Técnica, evoluiu muita coisa. Mas o risco é esse. Tudo que é novo há o risco. E o que está de novo agora é as lipo em consultório. Eu sou mais, como eu já vi muita feiura no início de lipo, que eu sou de 21 anos atrás, quando Então você estourou viu muita mesmo coisa. lipo, E eu tava no pós-cirúrgico, né? Que eu comecei como masoterapeuta. Então eu vi muita coisa. E aí eu falava pros médicos, por que que vocês me mandam só trem horrível, serigoma aberto e tudo? Ele falou assim, só você que pega. E eu gosto de desafio, e eu pegava mesmo. Porque a pessoa não quer, a pessoa quer um pós-cirúrgico livrinho lá, limpinho, tudo. Não, eu fazia curativo e tudo. Então, eu gosto disso, eu gosto de coisas que me dão desafio. Mas assim, hoje o meu procedimento em consultório, tirando questão que pode ter eritema, vermelhidão e tudo, e como eu fiz um acesso com agulha, pode inocular se você pegar algo sujo e passar alguma bactérias, e no máximo vai ter uma inflamação e tudo, e ter que tomar um anti-inflamatório, no máximo. Mas risco de morte e tudo, nenhum. E amado, será que compensa arriscar? Será que eu vou ter coragem? Eu tenho vários lá, antes e depois, até de homem, que você acha que você vai ter Não, a coragem. questão minha é medo. A questão minha. E eu tô representando aqui a grande parte dos meus amigos, que a maioria dos Uhum. homens sabia que tem esse medo. O homem não tem coragem igual a mulher, não. O homem é bicho medroso. Você Mas teria coragem, Robert, de fazer uma lipo? Tem? tem Ah, o também, Robert é mais viu? corajoso. Mas homem, eu vou te contar um caso de um paciente quando eu faço muito capilar também, né? Aí eu tenho toda a técnica do DNA dos fios que melhora fantástico, que já é de bastante tempo. E eu desenvolvi essa técnica até mesmo por causa que minha avó teve uma leucemia e ela não, ela gostava muito, muito vaidosa, a que mais doía ela perdeu o cabelo. Então eu fui estudar e minha avó nunca caiu o cabelo, ela faleceu nunca precisou Ah, que rapar, perder o legal. cabelo. E aí eu fui evoluindo. E aí um dos meus primeiros pacientes, o noivo, depois ele casou, virou esposo de uma amiga e paciente também, e era cliente ainda do salão, ainda tinha salão ainda. Aí, e aí primeiro dia ela levou e ele foi assim meio emburrado e tal, e eles iam casar e ela queria que fizesse porque ela viu os resultados, eu já tinha alguns resultados e tal. Aí ele foi meio assim e tal, e era de agulha, e eu fazia todo aqui, o pertuito aqui, ele tinha bastante entrada. E aí, há 15 dias fazia o retorno e fazia as sessões, né? Quando deu a outra sessão, que era com 30 e já tinha folículo e tudo, e aí a segunda vez acaba que sangra um pouquinho mais, porque ativou a circulação. E aí sangrando ela, ai, coitadinha, quieta, quieta, deixa ela, tá dando resultado. Tipo assim, ele não tava mais importando, porque ele viu. Então o homem é muito assim, vocês vão com medo, mas na hora que vocês vê o Ah, meu resultado, resultado. vocês segura aqui na cadeira e vai. Dói, mas é E o bom. orgulho, aquele dia você Ah, fazendo em mim, tava doendo. Ela, tá doendo? Não, tá não. tá não, tá Tá não. lá segurando a cadeira. Tá lá, quase quebra o braço, leva o braço da cadeira embora, mas não tá doendo. É, sou eu.
Então, o homem, ele é isso, entendeu? Eu morro de rir, eu conto essa história, que o primeiro dia ele assim, não queria e tal, aí na hora que ele já viu os folículos nascendo, deixa ela quieta, deixa sangrar e tudo. Aí eu ri demais. Aí ela pegou e falou, então tá bom. Aí ele era o primeiro, então o homem é muito isso. Quando você entrega resultado, vocês confiam. E me fala um case seu, já que você passou, antes de começar nessa área, você passou pela fase mais difícil, né? Que os médicos mandavam só as bombas pra você. Quando você começou na estética, me conta um case que foi o maior desafio seu, que você falou assim, nossa, aquele ali me fez orgulhar da minha profissão. Os primeiros, lembra de algum aí? Nossa, tantos. Mas qual das profissões? Que são tantas profissões? Ah, algum De procedimento que seja masoterapeuta, de de biomédica. biomédica. Ah, de biomédica. Não, vou ser bem sincero. Até hoje, uma coisa que todos os dias eu gosto no meu devocional, da minha oração, que Deus me mantenha a minha humildade. Eu brinco muito, assim, eu sei que eu sou boa, que eu sou velha. Mas é só uma brincadeira, só para interagir. Que eu sempre, as meninas É sabem, quando eu verdade isso, faço vida ou não? reunião, quando eu faço reunião, que eu falo, gente, humildade. Então, assim, eu pego todo o paciente como fosse o primeiro. Porque eu sei que a grande importância é eu ter essa humildade e para realizar. Então foi várias vezes, então eu já peguei nariz de eu finalizar a minha primeira rinomodelação que eu fiz, sabia até, mas não tinha feito nenhum paciente ainda. Quando terminou, a menina chorou, aí eu fiquei assim, né? E a mãe começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Só que eu fico da minha, eu não entrego o jogo, né? E tal, como uma boa comerciante e tal, empreendedora, eu espero. Aí ela, eu amei e tal, eu sempre sonhei e tal. Elas, entendeu? Então, assim, e era o meu primeiro nariz que eu tava fazendo. Mas a entrega minha sempre foi muito intensa. Então, eu sempre oro para mim não perder essa entrega. Não deixar que a vaidade, a segurança de anos de profissão. Lógico, a mão fica melhor, a técnica fica melhor, mas a gente não pode deixar o eu do humano crescer. Porque Eu, aí é eu, onde que eu, vem o problema. e o nariz é um procedimento bem arriscado, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fez para dar uma afinada no nariz. Uhum. E aí ele ficou meio puxando para um lado, uma pontinha assim. Ela foi e fez, mas ainda ficou. Não é muito perceptível, mas quem a conhece há muitos anos dá para perceber. Percebe? Por que que isso acontece? Que é cartilagem. Cartilagem, ela cresce, molda qualquer tração em peso que eu colocar um pouco na mão, né? Então vai todo um acompanhamento. Nariz tem que ter um acompanhamento melhor e tudo de cicatrização para a gente tentar o máximo para igualar. E esse aí foi por questão de ponto e de sutura. E aí o profissional tem que ter um pouco de também de ideia, né, e de habilidade na modelação. A rinomodelação, ela vem para esses ajustes. Toda rinoplastia vai precisar de mim, de uma rinomodelação para ficar excelente. Legal. Eu acho que eu não posso falar que senão ela vai ficar brava, né? Tem que ser em particular. Falar assim, ó, vai lá procurar a doutora, faz uma visita pra ela, porque se Isso. falar isso aqui. Posso nem falar muito se ela assistir esse podcast, Amanda. Vai me bloquear, hein? Mas depois que resolver a pontinha aí, ela desbloqueia. Eu gosto sempre quando eu trago profissionais da área da saúde, eu me coloco à disposição, né? Aqui na mesa. A gente tá focando muito na figura masculina no seu trabalho. Olhando pro Josimar hoje, 44 anos. O que que você aconselharia fazer de mudança no meu rosto? Olheira. Olheira. Pode. O que te incomoda? Vou te fazer Você a falou grande exatamente o que me pergunta. incomoda. Por enquanto é só É, as porque. olheiras. Uhum. E a gente poderia começar, como você não tem vínculo, né? O Botox que a gente fala é efeito preventivo. Tudo na estética em efeito preventivo, o resultado da naturalidade, que é tanto que hoje o pessoal busca, é melhor. Aqui também, né? Como é que chama? Esses, Têmpora, esses risquinhos que tem aqui também. Acho que tá os na hora pezinhos de de galinha. pezinho de galinha. Aham. Que a galera, falar o nome que a galera sabe. O pezinho de galinha também. A Isso. hora que eu abro o sorriso, ele já Já, já marca, aparece, né? já marca, né? Isso. Aí é bom também. É importante. Mas junto com a olheira já vem um conjunto. O Eu, grande do profissional é isso, né?
Não adianta eu tratar as suas olheiras e não tratar ali a ruguinha. Então, é um conjunto. E o Botox, ele dura o quê? 6 meses? Como é que é? Hoje não tá durando 6 meses. Eu sou da época que já durou 6 meses, até eu já tinha paciente que ia de 8 em 10 meses. Só que hoje, por causa de alimentação, estilo de vida, malhar, hoje é uma média de 4, as melhores duram 6 meses. Não dura pouco demais, né? Graças a Deus, tem energia e água para pagar. Aí, ô Amanda, vou ficar igual você. Todo mês tá lá na clínica dela. Isso mesmo. Mas, hã? Super indica, né? Semanal. E a menina ali acha bom, né? Que dinheiro É. no caixa ela ganha mais. Mas o que que tem? Como que tá esse mercado? O que que tem de novo que tá chegando? Você que tá sempre estudando aqui, eu vi seu currículo aqui, vários cursos. Ministrou também vários cursos. O que que você acredita que seja a grande tendência e novidade para esse mercado? Então, hoje o mercado é a regeneração, a estética regenerativa. Então, nós temos muito aí os bioestimuladores. Então, devolver. A gente vem de um movimento muito grande de preenchedores, que aí foi todo mundo ficando cara crachá, né? E aí o pessoal enjoou. Todo mundo parecido, né? Tava, Tem um povo que ficou tava. esquisito demais, meu Deus do Ficou. céu. Porque o que é bonito em mim, às vezes não é bonito na Amanda. Porque a beleza ela é única, a pessoa tem que entender. O que encaixa que tá bonito em mim, Mas no você deve outro sofrer muito, não. né? Porque as pessoas sempre gostam de parecer umas com as outras. Não Elas sofro, pegam referenciais e quer ficar não todo mundo sofro, igual. não sou porque eu não faço. O paciente meu sabe. Eu não sofro, eu nem adoeço. Porque a primeira coisa é sentar e conversar com ela e mostrar que a grande beleza é ela ser única. A primeira coisa que eu aprendi na estética e a grande verdade, essa mão aqui só tem ela no mundo. Então ninguém vai fazer igual a mim, pode fazer melhor, mas igual ninguém faz. Então é isso que o ser humano tem que aprender, você é único. Por isso que o meu grande dizer é trazer o único para o único. E quando eu te mostro que você é único, você para de desejar o outro. Eu vou te fazer pequenas perguntas, por que você quer? Por que E você deve ter fulano? muita gente que chega lá e já mostra, não, eu queria ficar igual fulano. Deve acontecer muito isso, né? Ah, Eu queria ficar acontece. parecido com Mas ciclano. meia hora não, 5 minutos de conversa comigo eu já não quer. Porque às vezes às vezes não. Acaba que a maca vira um divã, né? De psicologia ali. E a gente só conversar. Você tem que descobrir, porque aí eu descubro a dor através do motivo. E aí a gente trata com estética, com muito amor, aquela dor. Por quê? Que às vezes é só disfunção de imagem. Nós temos muito disfunção de imagem. Tem mulheres, eu trato mulheres belíssimas que não se vê que são belíssimas. Entendeu? Não, o que eu Por mais várias vejo, eu vejo dores. meninas muito Entendeu? jovens fazendo Buscando. tanto procedimento estético que você olha e fala, cara, espera, vai chegar a hora, não precisa ainda, né? Às vezes é um detalhe muito pequeno que é único dela, poderia ser uma beleza única, mas ela quer parecer com as pessoas que ela tem como referência, né? E como que você aconselha essas pessoas? Porque tudo vira um vício, né? Tem gente que começa a fazer tatuagem e depois fica parecendo um gibi. Nada contra quem faz tatuagem. Já tem gente também que começa a fazer muito procedimento estético e vai se perdendo. Que conselho que você dá quando o paciente chega lá e se você for olhar só pelo dinheiro, se não for uma profissional ética, você vai querer fazer mais e mais, né? Mas só que tem gente que Uhum. tá ali, ele tá tentando preencher algo na vida dele com aquele procedimento que a solução não é aquela, né? Então, eu vou ser bem sincero, eu já perdi pacientes, pacientes já foram e já voltaram por essa verdade. Quando eu sinto que o paciente está buscando demais, eu dou uma parada. Eu quero entender, mas por quê? O que está acontecendo? Não, já deu, já tá bom. Vamos tratar outra coisa? Porque eu falo que um procedimento dá luz a outro procedimento. Então, ou seja, você faz um botox, aí você já vai ver uma coisa, outro procedimento. Então, assim, eu acho que vai muito de você ser humano, vai muito da pessoa, porque eu falo duas coisas. Dinheiro quem dá não é a outra pessoa, é Deus. Então, se eu trato o ser humano como um ser humano, quem me abençoa e quem. Tudo que eu fiz, se eu tô aqui, toda essa trajetória de crescimento, foi Deus, primeiramente.
Então, se eu não confio naquele que dá alimento para os pássaros, quem sou eu? Para que eu vou ter que extorquir ou aproveitar de um distúrbio de outra pessoa? Que ser humano que eu tô sendo? Aí já vai de mim. Eu tá falando mais de mim do que do outro. O outro tá lá, vulnerável, e aí eu pulo igual um vampiro em Ou cima seja, não é dele. aquela coisa de fazer o que a pessoa quer, é fazer o que ela precisa. Isto. Porque nem sempre o que ela quer, tá, às vezes a vibe dela do momento, a questão dela são outros problemas que não estão sendo resolvidos e ela vê como saída Não um sei, procedimento a estético. estética ela tá muito aliada a isso. E eu entendo sobre isso e faz parte. Eu tenho também que acolher. Por isso que eu falo muito Tem com hora as que você tem que meninas ser psicóloga, sobre né? o acolhimento, isso. Então, só que eu tenho que também dosar, porque eu brinco muito, falo até com o paciente. Não tem coisa melhor, mais abençoada nessa vida do que água. Mas a água em excesso, ela te mata afogado. Mas eu preciso da água para comer, para lavar, para me higienizar. Então, tudo é na dose. E aí eu, como profissional, eu tenho que dosar. E eu não preciso de ter medo de perder aquele paciente. Porque, é igual eu te falei, quem me abençoa é Deus. Se eu perdi, perdi por aquele momento, ele não era meu. Entendeu? Só que eu durmo porque tem um travesseiro que chama consciência. Tranquila. É igual você falou aqui no começo, uma raridade. Você tá 20 anos e não tem nenhum processo. Não. Isso é uma, para a sua área de atuação, para minha área nem tanto, mas para a sua área isso é raríssimo. Você vê algum Isso. profissional que e vai muito de encontro à preocupação que você tem, né? Questão ética, de pensar no cliente a médio e longo prazo. É claro que você não vai conseguir agradar a todos, vai ter cliente que Não. você vai ter que deixar ele embora, porque vai ferir seus valores, seus princípios ali, E né? fere ela também. Ela Fere não tá ela, né? vendo que eu tô fazendo um bem por dois lados. É pros dois lados, entendeu? Porque tudo, o vínculo, relacionamento, todo tem começo, meio e fim. O ser humano acha que não. Foi bom e eu tenho gratidão por aquele período e teve o tempo dela comigo. Vai ter outro tempo com outra pessoa. Porque o que eu tinha para entregar e o que eu tinha para receber dela já foi. Eu acredito muito em energia, eu acredito que existe muito um porquê, né? E eu penso, vou ser bem sincera, a minha historinha é estética, mas Deus usa eu, através da estética, para tocar outras pessoas, para me ensinar a amar, porque não é fácil lidar com pessoas, você aprender a amar, a me ensinar a me amar, para mim poder amar o outro, entendeu? A gente tá aqui, Josimar, só para isso, só para aprender Exatamente a isso. amar. O nosso dia a dia é isso. Você com a comunicação para colocar a gente para pensar e tudo. Eu com a estética para a pessoa se sentir bem, encontrar. Às vezes, um procedimento é um passo de alguém que estava ali no fundo do poço. Eu gosto de Que às pensar vezes a vida isso. estava travada por conta daquilo ali, na autoestima Isso, estava lá no chinelo. isso. Eu gosto de pensar isso. E eu acho que são essas historinhas. E da mesma forma que a pessoa vem, ela vai e tá tudo certo. Então não são prisões que eu tenho que estar ali sugando ali o mato. É isso que as pessoas têm que entender, que as nossas profissões são relacionamento. Entendeu? E tá todo mundo aqui em busca de crescimento para o retorno, para voltar ao pai. Todo mundo a Exatamente mesma isso. coisa. E aprender na lição. E tem uns que vai bombar. Paciência. Eu tô querendo passar de ano. Eu também tô nesse caminho aí. Né? Mas agora me conta um pouco do seu lado empreendedor. Você fechou um negócio. Quando a gente está naquela fase difícil, a gente não entende o processo, né? Hoje eu acredito que isso te ajuda muito a administrar o seu negócio, mas eu gostaria que você falasse como é conduzir um negócio, cuidar dos números, das pessoas, da expansão, da precificação, do marketing. Uhum. Você falou uma coisa muito certa. Eu estava num congresso uma vez, até conversando, aí explicando, né, bem no início da estética, e aí pegou e foi uma frase, foi até que me marcou. Ele falou assim: Samira, você é a junção e essência de tudo isso. Então a construção, lá eu não entendia, hoje eu entendo, né? Então a contabilidade me ajudou muito. Eu fiz contabilidade meio no oba-oba porque eu sempre tive muita facilidade com número. Eu tenho muita facilidade. Então, para mim, questão de número é fácil. E
que o pessoal não entende da área da saúde. É um dos motivos também dos meus resultados serem tão bons, porque na hora, igual bioestimulador é matemática, vetorização, é tudo número. Só que como eu tenho facilidade, eu olho o seu rosto ali, ó, eu tô vendo vetor, tô fazendo cálculo. Para mim é muito fácil. Eu tenho uma facilidade um pouquinho, eu tenho um pouquinho mais assim de facilidade, questão de estudo, de leitura, eu sempre busco me aprimorar. E geralmente o pessoal que vai para a área da saúde, principalmente para estética, são péssimos com número. E é onde que dá intercorrência, que se você não sabe fazer cálculo e dosagem, diluição de ativo, não sabe precificar. É igual eu falo, gente, eu não tô para brincar. Lógico, adoro essa história da gente trocar, mas eu tô em vida real. Então eu tenho conta para pagar, eu tenho empresa, tem pessoas, tem famílias que dependem de mim, então eu não tô para brincar. E eu já sei que quando você às vezes pisca, o buraco fica pior. Eu já passei por aquele buraco. E o bom de você já passar, você sabe até quando ele tá quase chegando. É super interessante. A experiência é maravilhosa. Entendeu? Qual você falou, Já dá sabe essa matéria. reagir no tempo certo. Totalmente. Isso. E aí, o grande, você falou, o grande tabu. O pessoal de área da saúde não sabe precificar. Então, e como os produtos são muito caros, às vezes a pessoa joga um tanto de valor e ele acha que está ganhando dinheiro. E não tá. Porque o meu custo também para manter o padrão de qualidade ele é muito alto. Você não sabe, ele não sabe nem a hora, o custo da hora de consultório dele. Ele esquece, e vamos supor, compra um produto por 1.000, vou fazer por 1.500. Você sabe quanto que é de descartável que você está gastando? Quanto que é o custo da sua hora, do seu consultório? O que é custo de hora? É o aluguel? Não, gente, é aluguel. É esses impostos que eu falei. Você tem que fazer o rateio de tudo. É a sua secretária que você precisa, é o cafezinho, é o cappuccino, é tudo. Porque tudo é dinheiro, então tudo é custo. E quando você não põe na ponta do papel, você para de brincar de empresário e vira mesmo empresário. Porque, como é tudo muito caro, o que eu falo? Quando eu olho pessoas fazendo, eu falo, ali, tá movimentando muito dinheiro, mas ganhando muito dinheiro, será que está? Você falou um ponto interessante. Eu faço Entendeu? consultoria praticamente há 18 anos. Eu nunca cheguei a um cliente que tivesse fazendo pelo menos o básico de precificação. É raro ouvir isso que você está dizendo. Uhum. Isso eu faço consultoria em todos os segmentos. A maioria deles faz preço do jeito que você acabou de dizer. Olha, eu comprei esse produto aqui por R$ 1.000, vou vender ele por 1.500, eu estou ganhando R$ 500. Não tá, Ilusão. não tá. É igual quando você pergunta para alguém, quanto que você imagina que é a margem de lucro de um supermercado? 30%, 20%, Nunca. é de 3 a 5%. Se tiver muito, se tiver uma margem Redondinho. boa, se tiver tudo redondinho. Um Carrefour na vida, que a gente fez um case quando eu estava na faculdade, essa unidade aqui que tem perto do Flamboyant, ele tinha uma margem de 4% de lucro. Tem um estudo americano que empresas altamente lucrativas é no máximo No 9%. máximo 9%. Quanto mais você trabalha os seus números, você vai perceber que sua margem está muito distante do que você imagina. Então, muita gente, quando vai fazer negócio ou vai vender algo, não, mas você está ganhando X, você tá ganhando. Não, peraí. A Não é gente tem que por aí. calcular que todas as variáveis, custo fixo, é, é, despesas fixas, saber o ponto de equilíbrio. Olha, quantos Sim. procedimentos a Samira faz durante um mês para custear toda a despesa dela? Vamos supor que você faz 20 procedimentos para custear uma despesa imaginária de R$ 50.000. E esses procedimentos você gasta 15 dias para fazer todos eles. Então, 15 dias dos 30 dias, você está trabalhando só para custear a sua operação. Muita gente não tem nem noção desse básico. E aí, às vezes, ele está movimentando muito, ele pensa que a resposta para o negócio dele é só vender. E não é, tem negócios que são inviáveis do jeito que a pessoa está operando. Isso. E você deve ser praticamente única na área da saúde. Eu já fiz muita consultoria para a área da saúde e o pessoal não tem a mínima noção de Não, precificação, a mínima noção. não tem. E Mínima eu noção. ensino meus cursos e tudo, abre um pouquinho o leque, mas na hora que você vai ver que vai pro dia a dia, vai estar fazendo tudo errado. Eu olho lá, na hora que eu vejo a postagem do valor no Instagram, eu infarto.
Aí eu falei, não. E aí muito paciente fala, olha, eu sei que com a entrega que eu entrego, eu sou o custo-benefício mais barato do mercado. Com o que eu entrego, com o valor, com tudo. Só que tudo que eu entrego, eu conto desde do cappuccino, do cafezinho. Porque tá dentro do meu custo. Então, com tudo que eu entrego, com todo o feedback, todo acompanhamento, eu sou a mais barata do mercado. Eu costumo dizer o seguinte: você tem que entender uma coisa. Só Empresário, empresário não paga nada, ele transfere. Então você tem que entender o seguinte: eu estou vendendo esse produto aqui. Existe percepção de valor naquela precificação? O mercado está disposto a pagar? Dentro daquela faixa ali, porque eu também não posso pôr o preço que eu quero. Você tem uns nichos, né? Você tem estratégia de preço e estratégia de valor. Você tem aqui um grupo que, por condição e por mindset, ele só quer precificação. E você já tem um grupo que ele quer exclusividade, ele quer qualidade, etc e tal. Então, se você não conseguir separar isso aqui, não trabalhar muito bem isso, você fica imaginando o seguinte: nossa, mas o governo tá aí, se eu tô pagando imposto demais, eu tô fazendo. Não, você não tá pagando. Quem tá pagando é o seu cliente final. Você só precisa administrar seus custos para saber se você vai conseguir repassar isso ou não. não, se você tá tendo imposto, você tá vendendo, aí. Você tá vendendo, aí. É igual Então então para você tá com o dinheiro no bolso, O aí. Luciano Hang fala uma coisa que eu acho fenomenal. Ele fala o seguinte: olha, quanto mais imposto eu pago, Mais mais dinheiro dinheiro eu tô ganhando. eu penso sobre isso. É? Se eu não tô pagando imposto, eu não tô faturando. Se eu tô pagando muito imposto, eu tô faturando. Ah, mas eu não tô dando para pagar o imposto. Então o cálculo tá errado. O cálculo tá errado, a Tá precificação furado. tá errada. Então são 20 anos. Hoje já tem mais unidades ou só aquela que eu conheci? Não, tem duas. A primeira, que é lá em Aparecida, A primeira foi em Aparecida. foi lá perto do Buriti Shopping. E aí a segunda que faz 7 anos agora que eu tô ali no Marista. Mas as duas você trabalha o mesmo posicionamento, mesma precificação, ou tem alguma Mesmo. diferença, não? Eu sou a mesma. Em qualquer lugar do mundo. Então meu preço é o mesmo. Trabalha com o mesmo. Às vezes eu só recebo em euro ou em dólar. Que às vezes tem paciente que chega e recebe, mas o preço é o mesmo. Legal. E essa parte sua de coordenou cursos, ministrou vários cursos? Gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Então, eu nunca pensei quando eu comecei na estética que eu ia ministrar cursos, mas por causa dessa prostituição, desses erros no mercado, eu fui por essa dor. E eu gostei muito. Eu gosto muito, eu aprendi que é muito bom você. Eu nunca pensei em ser educadora, em ser professora. Eu até achava que eu não tinha o dom. E eu gosto, é algo que me realiza quando eu vejo que eu consegui. E outra coisa também, eu até brinco muito com as meninas, quem trabalha comigo, 20 anos de estética é muita coisa, e como assim, eu busquei, eu estudo, eu sou uma pessoa que eu leio uma média de 2 a 3 livros mês, quando não são livros, questão empresarial, eu tô lendo artigo, então eu leio muito, eu tenho esse hábito. E minhas filhas também, então acho que é cultural meu, né? E tudo, e eu gosto. Então eu falo que eu sou uma enciclopédia. Enciclopédia. Eu Não, sou uma eu percebi enciclopédia. isso, eu fiz até um elogio para Amanda o dia que eu fui na sua clínica, porque cada perfil de cliente, ele vai buscar uma ponte de contato para sentir confiança no profissional. Eu, como também gosto muito de estudar, quando eu comecei a conversar com você, que eu percebi a sua inteligência, que a gente falou de diversos assuntos, e todos eles Que eu você sabia. conseguia conversar, aquilo me trouxe segurança. E quando você faz isso com o seu cliente, e principalmente se for um cliente que conhece muitas pessoas, ele vira advogado da sua marca. Eu já falei de você para várias pessoas e eu fui na sua clínica uma única vez, Uhum. entendeu? Então isso é muito bacana, você ter conhecimento e descobrir o que que você vende. Porque às vezes você não vende, não é só aquele procedimento, né? Tá O longe de case do ser. McDonald's mostra isso pra gente. O Tá negócio do longe de McDonald's ser. não é vender hambúrguer. E aí a gente tem exemplo de várias coisas, né? Isso é muito interessante. E aí, como eu sou humana e findável aqui nessa terra, eu acho que eu tenho que continuar e construir um legado. Porque, principalmente, eu quero começar bastante em 2026, ir pro digital. Eu tive bastante resistência até eu decidir. Eu tentei começar várias vezes a ir pro digital e voltei. E hoje eu decidi porque igual eu te falei, os meus princípios são inegociáveis. E aí eu decidi como ir pro digital, porque eu não acredito e não concordo em curso de botox online. Vou ser bem sincero.
Então, o que que eu quero e qual que é a minha dor Até porque é uma de coisa prática, né? precisa da Precisa prática. da prática. Eu posso até te passar a teoria. Posso fazer um livro, um e-book, passar a teoria. Mas a hands-on, a prática, é em consultório. É mão a mão, é pegar na mão. E precisa, tanto eu como professora e o profissional que está aprendendo. É importante. Então eu decidi ir essa parte. Para as pessoas entenderem essa parte da área da saúde, a necessidade do básico. Por quê? Por que que nós assim, eu falo a área da saúde, tem tanta dificuldade questão de matemática? Porque é o trauma lá na infância. Eu falo, quando eu vou ensinar fazer diluições de botox, ele não sabe proporção. Você lembra a professora da quarta série que desenhava aquelas pizzas? Eu tô falando, eu tô lembrando. Tem uma memória muito boa e tudo. Ele não lembra nem isso. Então nós temos um déficit de educação no Brasil altíssimo, que as pessoas formam, doutores formam com, com dificuldade do básico da matemática. Então é isso que eu acho que a gente tem que passar e aprender e tem que falar. Às vezes é tabu, né? Porque uma massa sem pensar, sem conhecimento, sem estudo, ela é mais fácil, né, para manobrar. Eu acho que o Brasil é um país muito bonito, um povo guerreiro, que ele precisa ser uma massa pensante. Então precisa da gente investir mais em curso, investir mais em livros É e, estimular o né, pensamento crítico, né? isto, isso, porque o pensamento crítico é isso. Sem um pensamento crítico, uma sociedade não cresce, não evolui. E o Brasil tem tudo. A gente tem tamanho, a gente tem água, a gente tem tecnologia para crescer. Só falta o povo acordar. Até com a crescente da IA, se as pessoas não aprenderem a estimular o pensamento crítico, vai ficar muito mais fácil manipular as pessoas do que já está acontecendo, né, ultimamente. Porque a maioria não vai para o digital, como a maioria não tinha passado por algum curso, não lê, e aí ele vê determinado grupo falando determinada mensagem que Fake news. alimenta ali o grupo que ele pertence, ele se identifica e ele só assiste aquilo. E aí ele acha que, nossa, eu agora eu sei, eu estou liberto. Não, você está muito mais aprisionado do que antes, né? Porque antes, Isso. se você quisesse ter acesso a algum curso, alguma informação de verdade, o canal era só aquele. Hoje esse canal foi desconstruído, né? Você pega as universidades estão vazias, os cursos, as pós-graduações estão todas esvaziadas, as pessoas preferem acreditar num videozinho. Hoje mesmo eu estava assistindo não, ouvindo a rádio interativa e tinha um cientista político no programa do Papo Cabeça e ele estava falando sobre uma pesquisa que demonstrava uma determinada tendência para um candidato e um ouvinte mandou um áudio, como é a maioria hoje, bem extremado, Uhum. falando, nossa, mas isso não traduz a realidade, porque fulano de tal eu conheço todo mundo gosta dele, ele tá em todas as entrevistas, está saindo muito bem. E aí o pessoal ficou até indignado. Nossa, mas a gente está falando de uma pesquisa, eu não posso basear No achismo. no achismo. Se o cara foi bem numa entrevista, isso significa que ele está bem posicionado O marketing dele politicamente. tá trabalhando bem. É, não tem nada a ver. E a pesquisa é o quê? É um retrato de momento. E é tão verdade que isso é só um teatro na internet que todos os políticos, todas as grandes empresas, para tomar decisão, elas fazem o quê? Pesquisas. Sim. Baseado naquela pesquisa, naquele momento. Aí você vai ver ali um caminho onde você vai Trilha. trilhar. E aí, de repente, você pode mudar aquele cenário. Mas naquele momento, o retrato é aquele, né? E aí as pessoas estão assim, eles preferem acreditar na opinião de alguém que fez um videozinho do que num cientista que fez uma pesquisa muito bem elaborada. É impressionante. Mas isso é desde sempre, né? Porque é mais fácil, né? Quem não pensa é mais fácil de manipular, de manobra, vira massa de manobra. Então eu acredito que tem que formar pessoas bem, que pensam, que são críticas, que buscam, que estudam, para a gente poder mudar esse nosso país, porque eu acredito muito no Brasil. O Brasil tem uma potência muito grande. O Brasil tem um povo muito bonito, é um povo de garra, entendeu? Nós temos muita qualidade. Só que a gente precisa estimular
as qualidades certas, né? Esquecer que não é só de futebol e carnaval que se vive. E então, assim, eu fico até feliz. Não sei se você viu, foi uma pesquisadora da faculdade da UFRJ, que eu acredito, e ela merece um prêmio Nobel, que ela desenvolveu um estudo de um fármaco que já curou 6 tetraplégicos. E é brasileira. O mundo vai virar os olhos para o Brasil. E aí a gente tem que estar preparado, porque o brasileiro tem muito brasileiro com muita garra, muito inteligente. E a gente tem que parar de deixar essas, eu falo que esses açúcar, essas coisinhas que só, igual o carnaval, que só manipula, porque é um povo muito bonito, né? É um povo que tem muito para crescer. E a gente tem que falar, a gente tem que futucar para tirar, porque o brasileiro também gosta um pouquinho da zona de conforto, né? E é que, igual que você falou, daquele cultural, do jeitinho e tal. Então a gente tem que pôr a cara a tapa, tem que virar professora, tem que ministrar, e alguém tem que falar. Se for para dar pedra, que deem. Mas eu vou viver e lutar pelos meus princípios. Então vem projeto novo, 2026, vem curso na sua área. Vem cursos, vem mentorias, principalmente essa parte também de gestão, de clínicas, porque eu acho que é uma dor muito grande, igual você falou, compra o produto, joga ali 50%, acha que está ganhando dinheiro. Então, eu acho que é importante, não fui para contabilidade à toa e estou aqui na estética. Como eu não acredito em ensinar procedimentos online, eu vou muito essa parte que a gente consegue, gestão e tudo, e eu vou falar das minhas dores, da minha realidade, e eu acredito que eu consigo mostrar o que eu construí em 20 anos e às vezes diminuir 10 anos em um curso para alguém. E é muito importante. E que isso não finda, né, aqui, mas que eu possa construir e a gente possa crescer uma estética de valor, uma estética séria, de resultado e diminua essa prostituição de uma estética só por dinheiro. Eu acho que estética é mais do que dinheiro. Eu falo muito, vou repetir aqui, que o pessoal fala assim, quando me pergunta, ai, estética dá dinheiro, o que você acha? Eu vou por estética? Se for vir para estética por dinheiro, não venha. Toda profissão, se for para você ir, vá por amor, por paixão. Por quê? Não diminuindo, mas eu gosto de dar esse exemplo. Eu conheço enfermeiros andando de Celta e pedreiros andando de Hilux Zero. É o quanto você ama, quanto de empenho você coloca no que você faz. Eu detesto essa pergunta que as pessoas chegam em mim e falam assim, Josmar, o que tá dando dinheiro? Eu tenho um valor Também. X aqui e eu queria investir. Não, o consultor ouve isso o tempo todo. Eu falo, cara, se eu soubesse o que tá dando dinheiro, eu não ia te falar, não. Eu ia fazer pra mim. Não existe essa do que tá dando Nem o dinheiro. Silvio Santos dava dinheiro, Não o tem. negócio dele era o marketing. Isso é muito relativo. Você vai ver gente ganhando dinheiro em qualquer área e você vai ver gente em áreas que são tidas Frustrado. como tradicionais, que assim, não tem a mínima chance de não ganhar dinheiro e não tá ganhando dinheiro. Então isso é muito pessoal, depende muito da pessoa. É igual você acabou de citar o exemplo. Perfil, a paixão. Você tem, porque assim, em todas as áreas você vai ver aquele profissional que ele chama a sua atenção. Por exemplo, no bairro que você mora ou na cidade do interior que você visita, tem sempre aquela sanduicheria que é a melhor, que todo mundo fala assim, ali é o melhor, tem o melhor pedreiro, tem a melhor mulher que faz faxina, tem a melhor pamonharia, então você Melhor sempre, melhor supermercado. supermercado. Sempre você vai ver alguém que se destaca em qualquer esfera. Eu conheci um pedreiro que a agenda dele, você não está entendendo, ele é focado só em reparos, coisas pequenas. A agenda dele, esses dias eu procurei, ele só tinha espaço na agenda dele para daqui 2 meses. Eu tô falando de um pedreiro. Ele anda de Hilux Zero, ele viaja para a Europa, coisa que às vezes pessoas aqui que são estudadas não têm condição de, Pós-graduado. não tem condição de ir para a Europa. Você entendeu? Então isso vai muito de profissional. Você vai conversar com ele, ele é diferente do pedreiro. Ele tem uma agenda, ele tem um cronograma. O que você está precisando? Não, isso eu não posso fazer. Isso aqui eu consigo fazer. Então vai muito de pessoa para Ele é pessoa. pontual, ele faz com paixão, tem entrega, tem o over delivery, que toda profissão, quando você tem paixão, você entrega. Então é muito sobre isso. Chegamos ao final. Foi muito bom esse bate-papo. Gostei. E eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem. Você já falou muita coisa boa para essa galera, mas deixasse uma mensagem ou algo que
faltou aí que eu não te perguntei, pode olhar para essa câmera e falar para a galera. Não, primeiro eu quero agradecer a todos. E o que, que é muito importante? A gente descobrir, né, sobre nós, sobre o amor próprio, autoestima, porque a estética, eu gosto de falar que a gente tirar o tabu, essa questão da necessidade de dinheiro. Não, não. A gente precisa dessa descoberta, desse reencontro, desses recomeços. A vida, ela é feita de recomeço. Todo momento a gente pode recomeçar. E a beleza da vida é essa. E sair um pouco dessa parte da prostituição de dinheiro. A gente está num mercado que hoje tudo se fala muito em dinheiro. A gente precisa de dinheiro? Sim, mas não é o essencial. O essencial é a gente lembrar que nós somos seres humanos e somos únicos. E é o que eu gosto de falar, de trazer essa personalização. E por isso que eu tô aí, ou esse ano faz 21 anos, viro maioridade, né, na estética, trazendo isso, buscando isso e lembrando cada um de vocês que você é único, a sua vida ela é indiscutivelmente preciosa e única, e então não brinque com esses fatores, porque é muito importante. E vocês, homens que estão vindo aí para a estética, são muito bem-vindos. Pode vir, a gente acolhe muito, porque eu gosto muito dessa maturidade que o homem traz também para a estética, é bem legal. Ó, eu já virei cliente dela, né? Então você também pode se tornar um cliente e pode passar a cuidar da sua aparência, tá, homens? Valeu, quem ficou até aqui, deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.